A título de introdução, eu quero ler Salmos de número 25, eu quero ler o verso 4 e o verso 5. Apenas a título de introdução, a base para a ministração da palavra dessa noite está em Êxodo 14. Então nós vamos ler a título de introdução o Êxodo, Salmos 25, o verso 4 e 5, e depois a base para aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações está em Êxodo, capítulo 14. Salmo de número 25, o verso 4 e 5 diz: Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva e em ti ponho a minha esperança. Esse salmo, ele deixa muito claro que é o Senhor quem mostra o caminho, é o Senhor quem nos ensina o caminho e é o Senhor que nos guia. Só que aí eu me fiz uma pergunta: se é Deus que nos guia, se é Deus que nos conduz pelo caminho, Ele que nos diz qual a direção, o que fazer quando Deus nos coloca em um beco sem saída? O tema dessa noite é Pi-Hairot, que significa beco sem saída. Abra comigo Êxodo capítulo de número 14, eu quero ler do verso 1 até o verso de número 14. O que fazer quando o próprio Deus nos coloca em um beco sem saída? Êxodo capítulo 14, do verso 1 até o verso 14, diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampe perto de Pi-Hairot, entre Migdol e o mar. Acampe à beira-mar, de frente para Baal-Zefon. Faraó pensará que os israelitas estão vagando confuso, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mandou aprontar a sua carruagem. Levou consigo o seu exército, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos seus melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfante. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerras do Faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Pi-Hairot, de fronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: Deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês.
tão somente acalmem-se. Esse texto, ele vai narrar a saída do povo de Israel do Egito. O povo tinha acabado de sair, eram mais de 2 milhões, entre homens, mulheres e crianças, de egípcios. O povo está a caminho de Canaã, a terra prometida. Então eles saíram, tinha uma direção, havia uma rota traçada. Aí o texto diz que Deus mudou a rota, porque é Ele quem nos guia, porque é Ele que diz qual é o caminho que nós devemos seguir. Então Deus mudou a rota. Estávamos indo numa direção. Aqui já a primeira lição: é possível Deus dar uma direção para você, você está no caminho certo, Deus mandar você mudar a rota. E aí eles vão obedecer. Por quê? Porque o povo entendeu que é Deus que mostra o caminho, que é Ele que dá a direção, é Ele quem está nos guiando. Então Deus manda o povo mudar a rota. Deus chama Moisés e diz: Moisés, diga ao povo que é para retroceder. Eles já tinham avançado e agora a ordem é: retroceda e acampem em Pi-Hairote, que significa beco sem saída. E para o povo de Israel aqui, vai ser literalmente um beco sem saída. O texto diz que está de frente a Baal-Zefon, é uma cidade egípcia. Do outro lado tem o monte. E eram montes, montanhas intransponíveis. À frente do povo estava o Mar Vermelho e atrás vinha Faraó. Literalmente um beco sem saída. Essa era a situação. Eles não têm, se eles correrem para frente está o mar, se eles retrocederem vem Faraó. De um lado uma cidade egípcia, não tinha como eles pedirem socorro justamente para o povo egípcio. Do outro lado uma montanha intransponível. O que fazer quando o próprio Deus nos coloca em um beco sem saída? Imagina como foi para Moisés dar essa notícia para o povo: olha, Deus está mandando voltar e é para a gente acampar à beira-mar, em Pi-Hairote. Vocês conhecem? É esse lugar mesmo, conhecido como beco sem saída. É para lá que Deus mandou a gente ir. Aí nessa hora, só sendo crente obediente mesmo para se submeter a isso. Porque tem crente que caminha pelo racional. É o tipo de crente que nunca vai ver com Deus o sobrenatural. Porque tem hora que Deus primeiro ele complica, depois ele explica. Gente, você vai ver que na maioria das vezes é assim. Deus ele primeiro complica, depois ele explica. Então na hora que Deus complicar a coisa, tenha certeza que Ele sabe o que está fazendo. Então não preciso ficar questionando: por que Deus? Deus tem certeza, esse lugar é um beco sem saída. É isso mesmo que o Senhor quer? É tipo você brigar com o GPS. Às vezes acontece isso, né? Minha copiloto, Daiane, às vezes ela briga com o GPS, gente, você acredita? A Daiane briga com o GPS quando ela quer conversar comigo, Sandra, e o GPS está falando, e ela fica quieta que agora é minha vez. E às vezes o GPS está mandando eu ir para a direita, ela fala: eu acho que está errado, é para ir para a direita. Então, tentar argumentar com Deus. Ele já traçou o caminho e às vezes ele vai complicar o caminho, porque existe um propósito muito maior. E cabe a nós apenas se submeter, e foi isso que o povo fez. Mas o que fazer quando nós nos encontramos em um beco sem saída? É bem verdade que existem situações e becos sem saída que a gente se enrosca, sem Deus fazer nada.
Mas existem situações que o próprio Deus nos coloca. E o que nós normalmente costumamos fazer quando a gente se vê em um beco sem saída? Então, antes de responder o que fazer, eu queria olhar para o que o povo de Israel fez quando eles se depararam em um beco sem saída. E a primeira coisa que nós vamos observar é que o povo teve medo. Quando a gente se encontra em um beco sem saída, a nossa primeira reação, e é extremamente natural, é a gente ter medo. O medo é essa reação natural quando a gente identifica que nós estamos em perigo, correndo risco de vida. E eles sabiam do risco que eles estavam correndo, porque Faraó vinha atrás perseguindo o povo. Eles sabiam do que Faraó era capaz. Então, quando estamos no beco sem saída, em uma situação, uma circunstância de perigo, perseguição, a primeira reação é medo. E o medo é uma reação natural do ser humano. Não tem nada errado em ter medo. O medo ele serve como um alerta, o medo serve como um sinalizador. Se nós não tivéssemos medo, faríamos cada barbaridade. Tendo medo, o ser humano já faz cada coisa. Imagine sem medo. Então o medo às vezes ele é esse fator limitante. Ele vai dizer, olha, cuidado, atenção. Só que o medo também, ele vai indicar esse momento que nós identificamos que estamos correndo risco de vida. Era isso, eles sabiam do risco que estavam correndo. Então não tem problema nenhum em sentir medo. O problema é quando você se torna escravo do medo. O medo é bom, gente. Se eu não tivesse medo, aventureiro e gostando de aventura, eu já teria me jogado do meu apartamento. Mas por medo e temor ao Senhor, então a gente se controla, segura. Então não tem problema do medo. O problema é quando você se torna escravo do medo. Por quê? Porque aí o medo te paralisa. Então a primeira reação dele foi ter medo do povo diante dessa situação. Então, quando o medo é apenas um sinalizador, ok, você já cumpriu o seu papel. Você disse que é para prestar atenção, diminuir a velocidade, cuidado para não cair, o medo é bom. Só que depois que ele cumpre o seu papel, você precisa dispensar o medo. Porque se você manter o medo, esse medo vai sendo nutrido, ele vai ficando cada vez maior, cada vez mais forte, e aí ele passa a ser maior do que você, e você se torna escravo dele, ele te paralisa, ele te amarra. Aí você se torna presa fácil para o que o diabo quer fazer. Porque se tem uma coisa que o diabo não consegue parar, é crente em movimento. Mas quando ele nos para, ele consegue destruir, cumprir a missão dele, que é roubar, matar e destruir. Agora, quando nós estamos em movimento, não tem demônio que pare um crente em movimento. Então o medo, a primeira reação. Qual foi a segunda reação do povo? O texto diz que eles começaram a murmurar. O texto diz sobre o medo, que quando eles enxergaram que os egípcios vinham na direção deles, eles ergueram os olhos, viram o exército de Faraó vindo, sentiram medo. Agora, tomados pelo medo, eles começam a murmurar, eles vão procurar Moisés, eles vão murmurar contra Deus e contra Moisés. Eles vão dizer, Moisés, foi para isso que você nos tirou do Egito? Para a gente morrer no deserto? Não tinha túmulo suficiente lá? Você nos tirou de lá para um suicídio em massa? Foi para isso? Eles começam a murmurar. Então, tomados pelo medo, agora eles começam a murmurar. E o que é a murmuração? A murmuração
é a forma verbal de reagirmos quando nos falta coragem para agir. Quando a gente não consegue ter uma ação diante de uma situação, normalmente o que nós fazemos? Murmuramos. Então a murmuração é a reação verbal para quem não consegue reagir com ações. A murmuração é o grito dos covardes. Só murmura quem não tem coragem de enfrentar as lutas, as dificuldades. E uma das coisas que eu tenho falado constantemente: ficar parado diante dos nossos inimigos é insana loucura, porque a Bíblia diz que Deus já nos deu um inimigo vencido. O nosso inimigo já foi vencido na cruz do Calvário. Não tem luta, não tem tribulação, dificuldade que nós estejamos passando ou vamos passar, que Deus já nos deu a vitória. Ele não vai dar a vitória, Ele já deu a vitória. Então a murmuração é o grito dos covardes que ainda não se descobriram como filhos de Deus, vitorioso em todas as coisas. Em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Então eles começam a murmurar. Então, primeiro, medo, murmuração. Essa foi a reação do povo de Israel. Aí Moisés, ele vai reagir à reação do povo. E como é que Moisés reage? A vontade diante de uma situação dessa é você dar aquele sermão. Mas Moisés não. A reação de Moisés foi orientar o povo. Qual foi a orientação de Moisés? Moisés vai dizer para o povo: não tenham medo, não temas. Porque no início do texto, se você ler os primeiros versos, os 4 primeiros versos, você vai ver que Deus já tinha falado para Moisés que Ele colocaria eles nessa situação, mas Ele daria vitória e o nome dele seria glorificado. Então Deus está usando Faraó. Eu vou endurecer o coração de Faraó e vou usar Faraó para perseguir vocês. Eu vou derrotar Faraó e através disso meu nome vai ser glorificado. Então Moisés chega para o povo e diz: olha, não tenham medo. O mesmo Deus que nos colocou nesse beco sem saída é o Deus que vai nos tirar desse beco sem saída. Não temas. Não tenham medo. Domine o medo de vocês. Olha, eu não estou dizendo que vocês não devam ter medo. O medo é um indicador natural, é nosso, é do ser humano. Mas deixa eu dizer algo: domine o medo. Porque senão o medo vai te dominar. Tudo aquilo que você não domina, te domina. Pode guardar essa. Tudo aquilo que você não domina, te domina. Inclusive os filhos. Quem tem filho pequeno sabe. Depois que cresce, mais ainda. Então, ele vai dizer: não temas. Depois ele vem com outra orientação ao povo. Ele diz ao povo: acalma o teu coração, aquieta-te. Porque quando a gente se vê num beco sem saída, a gente não sabe como reagir, não sabe o que fazer, a gente fica com medo e desesperado. Aí ele diz: calma, aquieta o coração, diminui essa agitação, essa aceleração, silencia as vozes que estão gritando dentro de você, para que você possa ouvir a orientação de Deus.
Porque quando nós estamos agitados, nós tomamos decisões precipitadas. Decisões essas das quais normalmente nós costumamos nos arrepender. Tudo isso por conta da agitação. E aí talvez você esteja enfrentando uma situação igual ao do povo de Israel. Não no sentido literal de ter um exército atrás de você para te matar. Mas essa situação de você estar vivendo algo onde você se vê num beco sem saída, você não sabe para onde ir. Essa angústia, esse aperto no coração, desespero. Para onde você olha, você não consegue enxergar uma saída. Tem um provérbio chinês que diz que quando nós chegamos no fundo do poço, a única saída é para cima. Então, no fundo do poço, você olha e não tem mais para um lado, para o outro, para baixo, a única saída é para cima. Então, quando nós estamos no beco sem saída, se você olha para um lado não tem saída, para o outro não tem saída, só me resta um lugar, olhar para o alto. E o salmista diz: quando eu olho para o alto, eu reconheço que é de lá que vem o meu socorro. Só que eu só consigo olhar para o alto, eu só consigo ouvir a voz de Deus se eu silenciar essas vozes que clamam dentro de mim por desespero. Se eu conseguir acalmar a minha alma, aquietar a minha alma, aí eu consigo ouvir a direção de Deus, ouvir qual é a saída, porque é o mesmo Deus que nos colocou nesse beco sem saída, é o Deus que nos dará uma saída. Então Moisés diz: acalma a alma, aquieta-te. Aí o povo vai clamar a Deus. Eles vão pedir por socorro. Por quê? Porque agora eles entenderam, eles acalmaram. Eles lembraram que eles não estão sozinhos, existe um Deus. Então o texto diz que eles clamaram ao Senhor. Jeremias vai nos garantir que todas as vezes que nós clamamos, Deus responde: clamai a mim, responder-te-ei. Eles clamam, Deus responde. E a resposta de Deus para o povo foi qual? Moisés, diga para o povo avançar. Olha como é extremamente simples. Porque às vezes, num beco sem saída, em uma situação muito complicada, a gente pensa que Deus vai vir com algo tipo filme de Hollywood. A gente fica pensando em saídas cinematográficas. E aí Deus vem de uma forma muito simples: Moisés, é simples, diz para o povo marchar, anda. Deus, ele nunca vai pedir ou requerer de nós algo que nós não tenhamos condições de fazer. Se você olhar na Bíblia, os grandes milagres, eles são decorrentes de obediência de coisas simples. Aí a gente fica esperando coisas grandes, e aí Deus não fala, Ele está falando através de coisas simples. Mas como nós enxergamos aquele problema como um grande problema, nós esperamos que Deus vai dar uma grande solução. Só que para nós é um grande problema, para Deus é isso, é minúsculo. Aí Deus diz: ó, é só falar para o povo andar, está tudo resolvido. Então, Deus nunca vai pedir a nós algo maior do que aquilo que nós não podemos fazer. O que Deus precisa nos ensinar
é obedecer às coisas pequenas e simples. É exatamente o que acontece com Naamã quando ele vai ser curado. O profeta fala para ele ir se lavar no Rio Jordão. Ele não quis ir. Depois o servo dele vai dizer para ele: você é doido? Se ele tivesse pedido para você fazer algo extremamente grandioso, você faria. Ele está pedindo para fazer algo simples. Então ele veio nessa expectativa que Deus ia pedir algo grande para ele. Ele trouxe prata, ouro, trouxe um monte de tecido, porque ele queria impressionar Deus. Ele estava esperando que ia pedir uma grande oferenda para ele, como os deuses pagãos. E às vezes nós nos relacionamos com o nosso Deus dessa forma, como se Ele fosse pedir para nós oferenda, grandes coisas. Não, obedece no simples que os grandes milagres acontecem. O que move a mão de Deus não é o que nós fazemos, mas a obediência à sua palavra. É simples, pede para o povo andar. E o que o Senhor vai fazer, Deus? Só pede para o povo andar, só vai. Só obedece. E o milagre acontece. Então, quando Deus nos coloca num beco sem saída, Ele é a saída. Tiago, então o que fazer no beco sem saída? Só obedece. Só que para obedecer eu preciso dominar o meu medo, aquietar a minha alma, o meu coração para ouvir a direção. E quando Ele der a direção, eu preciso estar pronto para obedecer. E o milagre acontece. É extremamente simples. Só que o que Deus vai fazer através da sua obediência para aquilo que Ele vai te pedir, será grandioso e o nome dele será glorificado. Isso é que ele diz no verso 4, olha: o meu nome será glorificado através de Faraó e o exército, ou seja, os seus inimigos verão que eu sou Deus. É simples. É Ele quem nos mostra o caminho. É Ele que nos ensina o caminho que devemos seguir. É Ele quem nos guia. E quando Ele nos coloca num beco sem saída, Ele é a saída. E é no beco sem saída que o nome dEle é glorificado através das nossas vidas. É tão simples que gera uma indignação. Eu falo, não pode ser só isso, Deus. Obedecer. O Deus que te coloca num beco sem saída, ou permite um beco sem saída, é o Deus que será a sua saída, que proverá a saída. E o que Ele faz decorrente disso? Se você der sequência na leitura do texto, você vai ver que Deus abriu uma porta de água com uma chave de pau. Moisés, toque a água. O mar se abriu, o povo passou, os egípcios foram confundidos. E o nome de Deus foi glorificado. Então eu não sei pela situação que você está passando, ou se você está num beco sem saída. Tudo que eu sei é que existe um Deus que pode todas as coisas. E o mesmo Deus que deu vitória para Israel, é o Deus que se faz presente entre nós, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, e concederá a nós vitória também. Você crê nisso? Vamos ficar de pé?